E eu queria aqui usar como um modelo, os irmãos provavelmente já ouviram eu fazendo isso, usando a história do povo de Deus, do povo hebreu, lá no Egito, como uma simbologia, como um símbolo na Bíblia, que fala a respeito da nossa vida. Então, tudo na Bíblia, ela existe um porquê, existe um sentido, e a narrativa da história desse povo, que encontra lá no Velho Testamento, fala a respeito da nossa caminhada cristã. Quantos já ouviram a respeito disso? Então veja, da mesma forma que aquele povo, a história deles começa num tempo de escravidão no Egito, e a Bíblia fala que Deus escuta o clamor daquele povo e tira aquele povo daquela nação egípcia onde eles eram escravos. E o objetivo de Deus era levar aquelas pessoas até um lugar chamado, isso mesmo, Canaã. Amém. E no meio desse caminho, nós temos o deserto. Então isso fala de aspectos da nossa vida. Então primeiro eu quero te dizer que o Egito, na figura bíblica, ele representa o sistema desse mundo, o sistema, o curso desse século, na linguagem apostólica que nós encontramos no Novo Testamento. E Faraó é uma representação do diabo. Então, Faraó como governante, Jesus fala que o diabo ele é o príncipe desse mundo, é aquele que governa desse sistema mundanista, onde as pessoas se tornam escravas desse sistema. Então, os irmãos estão percebendo que há um paralelo entre aquilo que o povo viveu lá no Velho Testamento, debaixo de Faraó, com aquilo que as pessoas vivem hoje. Então, quando nós vemos o Egito na Bíblia, está falando as coisas do mundo. Então, para você ter uma ideia, Abraão, ele foi chamado para ir para um lugar, e a Bíblia fala que num dado momento, houve fome onde ele estava, e ele foi parar no Egito. Então, isso fala dele procurar soluções naturais, da forma como o mundo lida, porque tudo que é relacionado ao Egito, representa o mundo. Amém? Agora, a nossa história, ela começa no Egito. A história de todo mundo começa no Egito. Ninguém nasceu salvo. Eu sei que há talvez uma ideia, algumas pessoas de achar que a criança ela nasce salva e ela perde a salvação num dado momento, que ela se torna pecadora. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que todos nós já nascemos nessa condição. Todo homem que nasce de carne, ele nasce na condição de escravo, porque nenhum filho de escravo nasce livre, ele já nasce escravo também. Por isso que Jesus fala que a condição de entrar no reino, lá para Nicodemos, é nascer de novo, nascer do Espírito, porque naturalmente, todos nós já nascemos, e nascemos debaixo desse jugo, debaixo desse mundo. Não há ser humano nenhum que pode se gabar e falar, não, eu não pertenço nesse mundo. Se você pensa assim, você pode, só se você for um ET, mas se você nasceu aqui, debaixo das leis da física, da lei da gravidade, da influência do pensamento, da cultura que nós vivemos, você está dentro desse sistema que é chamado mundo, A Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não se amolde a esse padrão, a essa maneira. Por quê? Porque quem manipula, quem controla, quem desenvolveu esse pensamento é alguém que quer que você não vá para o céu, é alguém que quer te levar para outro lugar. Então tudo no mundo vai te conspirar para você ir no caminho errado. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis, não se amoldem, não se torne igual ao mundo. Então veja, nós estamos no mundo, mas nós não devemos estar conformados, não devemos tomar a forma desse mundo. Os irmãos estão entendendo? Eu costumo falar que é como um barco. Um barco ele pode estar no oceano, mas o oceano não está no barco. Se o oceano estiver no barco, ele afunda. Na sua vida é a mesma coisa. Você está no mundo, você se relaciona com as pessoas, você aparentemente, para um olhar desatento, você faz as mesmas coisas que qualquer pessoa. Você trabalha, você come, você vive, mas o mundo não está em nós. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está dentro de nós. Não é isso que preenche o espaço do nosso coração. Não é isso que nos move a fazer as coisas. Nós temos
um outro reino que é chamado o reino celestial. Então, feita essa explicação para você entender o que acontece aqui, nessa história bíblica, o povo de Deus estava como escravo lá no Egito, né? Acho que essa história todo mundo já conhece, né? E aí Deus, de uma forma miraculosa, vai tirar aquele povo de lá. Deixa eu dizer, a única forma de você se converter é Deus indo até você. Ninguém dá conta de ir até Deus. Por isso que a palavra fala, fui eu que vos escolhi, não vós a mim. Então é sempre a ação de Deus, irmãos. Nós não temos como nos libertar. Então Deus, ele vai lá e através de Moisés, ele começa a pressionar Faraó para libertar o povo daquela escravidão. Então veja, na nossa ilustração aqui, Faraó representa o diabo, o Egito representa o mundo. Deus quer tirar você do mundo, Deus quer tirar você do domínio de Faraó, do diabo. Mas veja, isso não é mais também físico, isso é um reino espiritual, você precisa entender isso. Então eu quero ler com você aqui em Êxodo 5, o primeiro diálogo, né, onde Moisés chega diante do Faraó para cumprir a missão que Deus havia dado para ele. Amém? Êxodo 5, no verso 1 diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Ou seja, Faraó não conhecia a Deus. E Moisés chega diante do Faraó e fala: o meu Deus, o Senhor, o Iavé, manda libertar o povo. E Faraó fala: mas quem que é esse para que mande, né? Quem que é esse que pensa que pode ser mais poderoso do que Faraó, né? E no 2, respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Olha que interessante, irmãos. Caminho de 3 dias. Já estava apontando para a cruz de Cristo aqui. Já estava de uma forma... É maravilhoso isso na Bíblia, porque você encontra a obra de Cristo, a cruz de Cristo em todos os textos, né? Então veja. Obrigado, Deus abençoe. No 4, então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Você sabe, no fundo é isso que o mundo pensa de nós. Fala, esses crentes são uma grande perca de tempo, né? O povo, em vez de estar trabalhando, está lá orando, está lá adorando esse Deus. Isso é uma tremenda perca de tempo, né? Eu me lembro que o pastor Luiz conta uma história que uma vez eles foram conseguir um horário na televisão lá em Goiânia, e um dos diretores lá daquele canal chegou e falou: isso aí é uma grande perca de tempo, vocês ficam pregando o evangelho para os outros, isso aí não leva a nada, isso aí não dá em nada, porque no fundo, esse é o pensamento do mundo, né? E disse também Faraó, no verso 5, o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas, ou seja, vocês estão tirando o foco do povo, né? Naquele mesmo dia, 6, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes fazia. Nada diminuireis dela, pois estão ansiosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Até aí, meus irmãos. Lembra que eu falei para os irmãos que uma das formas do diabo pressionar o povo de Deus é através de trabalho. E esse é o primeiro momento em que nós vemos isso na Bíblia. Então o povo, Moisés chega diante de Faraó e fala: Faraó, olha, nós queremos sair para poder adorar o nosso Deus, né? E Faraó, o príncipe desse mundo, o que ele responde? Vocês estão muito à toa. Sabe o que eu vou fazer? Agora, vocês vão ter mais trabalho, porque antes os capatazes de Faraó levavam a palha para os escravos fazerem tijolos. Ele falou: agora vocês mesmos vão ter que ir caçar a palha
e fazer a mesma quantidade de tijolos. Sabe, todas as vezes que nós queremos nos levantar para adorar a Deus, para servir a Deus, o inimigo vai levantar dessa forma, vai querer botar mais trabalho na sua vida, vai querer te prender, vai querer te sufocar e não deixar com que você cumpra o seu propósito. Você sabe, irmãos, que no Pai Nosso, Jesus, todo mundo conhece o Pai Nosso aqui, né? Assim, quando Jesus fala assim, livrai-nos do mal, sabe, a palavra que foi traduzida em português como mal, no original é poneros. Eu sei que mal a gente pensa do diabo, né? Deixa eu dizer, o diabo já foi derrotado, amém? Mas quando Jesus pede para livrar-nos do mal, poneros significa uma vida atarefada, uma vida cheia de labores, cheia de trabalho. Sabe, é isso que Jesus, você vê, desde a época de Jesus, aliás, desde o tempo em que o povo era escravo, a maneira do diabo impedir o povo de servir a Deus, irmãos, era colocando trabalho, colocando peso, colocando tarefas, colocando atividades sobre os ombros das pessoas para que elas não tenham tempo de se relacionar com Deus, não tenham tempo de servir a Deus, irmãos. E se nós não formos atentos, nós não entendermos a maneira como o diabo trabalha, deixa eu dizer, você vai ser alguém que vai andar de acordo com o que o diabo quer, como diz do outro, do jeito que o diabo gosta. Como que o diabo gosta? Você não tem tempo para mais nada. E eu estou falando aqui de servir a Deus, mas veja, quantas pessoas não têm tempo para a família, quantas pessoas não têm tempo para se relacionar com outras, quantas pessoas não têm tempo para si mesmas, e estão se destruindo, irmãos. Eu falo que para os irmãos, a conta não vem de uma vez, a conta vai chegar daqui a 10 anos com a saúde da pessoa, a conta ela chega depois, e quando você percebe isso, já é tarde demais, irmãos. Sabe, não é da vontade de Deus que a gente viva essa vida de poneros, né? Essa vida de atarefada, essa vida sobrecarregada. Aliás, uma curiosidade para os irmãos. Vocês lembram que nas leis, nos mandamentos de Deus, o sábado era o dia do descanso. Porque para o romano não havia nenhum dia para descanso. Eles trabalhavam todos os dias da semana. Olha se isso não é coisa do inferno, irmãos. Não tinha descanso. Quem inventou o descanso foi Deus. E tornou isso um mandamento. Vocês não vão fazer nada. Já pensou que mandamento bom, irmãos? Vocês vão ficar quietos. Vocês não vão fazer nada. Mas deixa eu dizer, o sábado ainda existe. Ele era literal no Velho Testamento. Mas hoje nós vivemos a realidade do Espírito. O sábado é o descanso. Nós vivemos a plenitude do descanso, que é Jesus. Todos os dias nós estamos no descanso, amém? Mas veja então, Deus quer libertar o povo dele, Deus quer te libertar hoje, do domínio de Faraó, do domínio desse mundo, amém? E eu vou fazer o papel de Moisés aqui hoje, vou falar com o Faraó, liberta o meu povo, amém? Mas é interessante que a história não foi assim. Na verdade, Moisés não liberou da primeira vez, né? Algumas coisas acontecem aí no caminho. E aí eu queria então falar com você. Você sabe, nos capítulos seguintes, Deus começa então a enviar as pragas para pressionar o Egito a libertar o povo. Amém? Amém. E aí, logo depois da quarta praga, abre em Êxodo 8 aí para você ver. 8 agora. Acharam? Êxodo 8, no verso 20. Já estamos na quarta praga. Já haviam 3 pragas sido enviadas antes, né? Primeiro, né? Deus faz com que as águas se tornem sangue. Depois, Deus envia a praga das rãs. Depois envia a praga dos piolhos. Depois, agora ele vai enviar a praga das moscas. Olha só, Êxodo 8, no verso 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: assim diz o Senhor,
deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, falando a Faraó. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou o Faraó a Moisés, agora Faraó quebrantou, né, irmãos? Veio um monte de mosca, né? Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ok, ide, olha lá no verso 25, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus, porém, nessa terra mesmo. Então, eu quero dizer que a primeira coisa, irmãos, veja, Faraó já perdeu, amém? O diabo já perdeu. Você aceitou a Jesus, a graça te alcançou, Deus te escolheu, você agora é povo escolhido, nação santa, raça eleita. Agora deixa eu falar, Faraó não quer libertar você. O mundo não quer abrir mão de você, irmãos. E a primeira proposta de Faraó para Moisés, qual que foi? Pode servir, mas serve aqui mesmo no Egito. Ou seja, quer ser crente? Pode ser crente, mas continua vivendo da maneira como o mundo vive. Sabe, essa é a proposta mais baixa de Faraó. E o pior é que muita gente entra nessa. Vamos servir a Deus, mas vamos servir a Deus da maneira egípcia. Vamos servir a Deus da maneira egípcia. E aí a igreja começa a copiar tudo que o mundo faz, porque ela se tornou uma réplica do mundo. Ela continua sendo o mundo. Você não abre mão da maneira como o mundo vive, né? Eles falam que são os contemporâneos, né? Igreja progressista, né? Igreja moderninha, né? Então, por que não? Esse negócio aí é muito antigo da Bíblia, né? Vamos fazer do jeito moderno, né? Muito cuidado, irmãos. Que a primeira coisa que o diabo quer, uma vez que ele te perdeu e não tem mais volta, é que você continue vivendo de acordo com o mundo, no curso desse mundo. Não, pode servir a Deus, você é de Jesus, mas você continua vivendo ainda da maneira do mundo. Continua fazendo as coisas que o mundo faz. Continua pensando da mesma forma que o mundo pensa. Irmãos, nós precisamos transformar as nossas mentes. Nós temos que entender que, se por um lado a salvação não dependeu absolutamente de nada de nós, a nossa salvação para a eternidade, a salvação do nosso espírito, existe uma outra salvação que nos foi dada, que é a salvação da nossa alma, a salvação das nossas mentes, das nossas emoções, das nossas vontades. Elas precisam passar por um processo de conversão. Amém, irmãos? Essa é a lição número 1 do cursão, né? Diferença entre espírito, alma e corpo. Se você não sabe, eu vou te explicar agora. Sabe, nós somos uma alma, né? Que a alma é a parte mais conhecida de nós, que é a nossa mente, as nossas vontades, emoções. Quando você se relaciona comigo, você se relaciona com a minha alma, com o meu eu, com a minha psique. Mas eu sou uma alma que habita num corpo, né? E esse corpo que me traz aqui e que interage com as pessoas. Mas dentro desse corpo, junto com essa alma, existe um espírito, né? Que o Espírito de Deus veio habitar dentro dele. Então, meu espírito agora é um só espírito com Deus. Amém? Então, se por um lado, quando você se converte, você recebe um espírito novo da parte de Deus, por isso que a Bíblia fala, eis que todas as coisas, né, se fizeram novas. Deixa eu dizer, ao contrário do que muitos lá fora pensam, Deus não fez uma lavagem cerebral na sua cabeça. A sua mente continua ainda a mesma mente que era naquela fração de segundos antes de você se converter. E Deus, ele não vai simplesmente
carregar um software na sua mente e mudar a maneira de você pensar. Mas esse é o processo em que nós estamos passando nesse momento. Você entender melhor, né? Depois que o povo ele sai do Egito e Deus quer levar eles para Canaã, eles precisam passar por um deserto, que é justamente onde Deus vai trabalhar com a mentalidade deles. Porque escravo não pode herdar Canaã. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós só vamos desfrutar das coisas de Deus quando nós mudarmos a nossa mentalidade. Por isso que Jesus, quando ele chega, ele fala exatamente a condição para entrar no reino dos céus. Qual que é? Transformai-vos. Talvez na sua Bíblia esteja arrependei-vos, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas a palavra lá no grego é metanoia, metanoeu, ou seja, metamorfose, a condição para entrar no reino e desfrutar o reino dos céus é uma transformação da sua mente. Só pode não é que o reino dos céus não esteja estabelecido, não é que você não vai entrar lá, mas é como você olhar e não perceber e não desfrutar das coisas do reino. Os irmãos estão entendendo? Eu me lembro que eu fui num lugar e estava olhando lá com um amigo, um carro velho pra caramba. E falou, eu não dou $1.000 nesse carro. Aí ele falou, mas vale 100 mil. O quê? Era uma relíquia, era um desses carros de colecionador. Então, para mim, irmãos, se o cara oferecesse por 5 mil aquele carro que valia 100 mil, eu falava, nem na China que eu pago 5 mil num carro desse. Eu não ia desfrutar, porque não conhecia. Os irmãos estão entendendo? Jesus falou que o reino dos céus já foi estabelecido, irmãos. O reino dos céus foi estabelecido juntamente com Jesus na terra. Por que uns desfrutam de uma vida de abundância, de milagres, das coisas do reino, e outros vivem uma vida de tanta sequidão? Se o reino está estabelecido para todo mundo. Porque não entendeu a mentalidade do reino. Não consegue desfrutar das coisas do reino, porque ainda tem uma mentalidade egípcia. Ainda tem uma mentalidade de escravo, não entendeu o que é filho. Amém? Eu estava ministrando isso para os irmãos ontem, na nossa reunião dos dizimistas, e falando, olha, nós precisamos entender que essa igreja local aqui é um ministério que o Senhor entregou para nós. Mas para nós quem, pastor? É para o pastor, para os líderes? Não, para todos nós. Mas se você ainda tem a mentalidade do escravo, a mentalidade de alguém de fora, você nunca vai desfrutar daquilo que Deus está fazendo aqui. Só desfruta quem entendeu que é filho. Só desfruta quem entendeu que é filho, e essa é a casa do Pai, e o Pai te entregou para você cuidar. Então veja, não é que você não tem, é que você não entendeu. Os irmãos compreendem isso? Por isso que a Bíblia fala, aquele que pensa que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem já ouviu esse versículo? É enigmático, né? Aquele que pensa que não tem, até o que tem, mas ele não tem, como que ele vai, até o que tem vai ser tirado? Não, ele pensa que não tem, e porque ele pensa que não tem, ele não lança a mão, sim ou não? Ele não usufrui. Então, como ele não usa, e deixa eu dizer, no céu não há desperdício de recurso. Até o que ele tinha vai ser tirado, porque ele não usou. Não é assim lá em Mateus 25, na parábola dos talentos? Aquele servo que recebeu um talento, não fez nada com ele, enterrou. A Bíblia fala que quando chega o Senhor, fala, toma o talento desse servo e dá para o que tem 10. Ou seja, ele tinha, mas ele agia como se não tivesse. E a consequência disso, até o que ele tinha, lhe foi tirado. Então veja, a questão do reino dos céus é uma questão de enxergar. Quem tem olhos, veja. Peça a Deus olhos para que você possa ver. Mas é uma mudança de mentalidade. E a maneira como o diabo rouba de você essa herança que você tem, como que é, irmãos? Mantendo a mentalidade de escravo. Mantendo a mentalidade do mundo. Fazendo com que você esteja no meio de tudo e não usufrua de nada.
Não é assim que aconteceu lá na parábola do filho pródigo? Aliás, com o irmão do filho pródigo. Engraçado. O filho pródigo desufruiu, né? Às vezes, o crente desviado, ele desfruta muito mais da graça de Deus do que o crente que está na casa. Mas quando o filho pródigo regressa para casa, você descobre que tinha um outro filho problemático, que era o irmão dele. Porque o filho problemático, o irmão dele, fala assim: olha, pai, eu que te sirvo há tantos anos, e você nunca me deu um novilho cevado para eu poder comemorar com os meus amigos. Não é assim? Os irmãos conhecem? Os aleus, os irmãos conhecem. E ele ainda fica bravo. Ele se indigna, ele se enche de tanta justiça própria, que ele não é capaz nem de mais de receber o irmão dele. Fala: esse filho teu que gastou teu dinheiro. Aí ele volta e você faz uma festa. Eu que te sirvo há tantos anos aqui, e você nunca me deu um novilho cevado para eu poder comemorar com os meus amigos. E o que o pai responde, irmãos? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Ou seja, você queria fazer festa com teus amigos, você podia fazer festa todo fim de semana aqui. Porque ele era um pai muito rico, irmãos. Veja, porque quando o filho pródigo retorna, fala que houve fome. E chega lá, ele manda matar um novilho cevado. Fala: só tem novilho cevado quem é muito rico num tempo de fome. Mas aquele filho mais velho, ele tinha mentalidade de escravo. Porque o que ele fala para o pai? Há tanto tempo que eu te sirvo. Ele não se via como filho. O pródigo se via. Tanto se via que falou: eu quero a minha parte. O problema, né? O que se vê faz errado, e o que não vê que está fazendo certo, mas também está errado. O filho pródigo, ele se via como filho, tanto que ele se achou no direito de pedir a herança. O outro não teve coragem. Então a mentalidade de escravo. Deixa eu dizer, você pode, depois da experiência de novo nascimento, você precisa passar pela transformação da sua mente, para que você possa desfrutar das coisas de Deus. Mas a ideia do diabo é essa está traduzida aqui nessa frase de Faraó. Como eu falei, o diabo ele não é criativo, ele é sempre o mesmo. Então ele fala: servir, cadê, em que verso aqui, meus irmãos? 25. Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Ok, quer ser crente? Pode ser crente, mas não abra mão das coisas que você faz aqui. Continue vivendo essa vida, desculpa a palavra, irmãos, medíocre, que todo mundo vive nesse mundo. É isso que o diabo quer, irmãos. É isso que é uma igreja que não oferece perigo para o inferno, uma igreja que não tem problema nenhum. É uma igreja que vive de acordo com o mundo. E por que o diabo quer que você viva de acordo com ele? Ele sabe certinho os botões que ele tem que apertar, para você ficar feliz, para você ficar triste, para você ficar intimidado, para você ficar com medo. Entendeu? E aí fica esse, como eu lembro que eu brinquei na semana passada, eu falei que parece que ele tem uma cordinha, que quando o cara vai muito longe, ele puxa para trás, né? Então ele deixa você pensar que você está fazendo muita coisa. Manipulação. Ele deixa você pensar, mas você tem que tomar cuidado, para não estar servindo a Deus, mas ainda com a mentalidade do mundo. Você nunca vai desfrutar. Nunca vai desfrutar. Porque o pressuposto para desfrutar as coisas de Deus é passar pela transformação. Como é que a gente é transformado? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai as vossas mentes pela renovação da palavra do Evangelho. Quero dizer que toda vez que você escuta uma palavra, toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você conversa com Deus, a sua mente está sendo renovada e transformada. Por isso que nós precisamos, irmãos, não é uma questão de ser salvo ou não. Eu tenho que ler a Bíblia para ser salvo. Não, você não precisa ler a Bíblia para ser salvo. Você foi salvo porque Jesus te salvou. Mas para que você possa desfrutar das coisas do reino, você precisa transformar a sua mente. Você tem que largar a sua mente egípcia, largar a mente de escravo, para que você possa desfrutar daquilo que Deus quer fazer com você. Amém, meus irmãos? Mas veja, então essa proposta de Faraó, o que você acha que Moisés respondeu para ele? Lá no 26. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Você sabe, isso é interessante, irmãos. Porque o que nós fazemos aqui é abominável aos olhos do mundo.
e eles tacam pedra. Pode não ser pedra literal, mas fala mal. Sim ou não? Conta para alguém lá no mundo que você traz dízimo aqui para a igreja. Vão achar abominável, vão falar, olha, mais um tapado, mais um idiota, mais um bitolado, vai lá levar dinheiro para o seu pastor. Eu ainda entro no pato, né? Vai lá dar dinheiro para o seu pastor. Sabe, o mundo acha abominável o que nós fazemos aqui. Conta para alguém que você foi num retiro e ficou 2 dias adorando e orando a Deus. Fala, esse cara está louco. Por isso não dá certo, irmãos. A Bíblia fala que a amizade com o mundo é uma inimizade com Deus. Não vai ter como. Ou você vai ter que se posicionar uma hora, ou você vai ter que fingir que não é crente diante de seus amigos. Ou você vai ter que... Não tem como 2 andarem juntos se não estiverem de acordo. Nós estamos pregando aqui algo totalmente contrário ao mundo. Como é que você vai ser amigo? Como que você vai conseguir andar com essas pessoas? Ou você está moldado ao mundo, ou você, então, está com algum problema, irmãos. Eu me lembro que logo que eu assumi essa igreja aqui, tinha uma turma que frequentava aqui, mas não era crente, era de uma outra religião. E essas coisas só na América mesmo, né? O cara gostava de estar aí. Não, mas vocês não querem aceitar Jesus hoje? Não, eu venho aqui só pelo ambiente, só pela amizade, só pelo café da manhã. Não tinha nem café da manhã na época. Mas eu louvo a Deus que depois de um tempo essas pessoas acabaram indo embora da igreja, porque é impossível. Se o cara com a cabeça mundanista está se sentindo bem no nosso meio, tem alguma coisa errada. Porque o que nós fazemos é escândalo para o mundo, é abominação. As pessoas do mundo elas se chocam com aquilo que nós fazemos aqui. Ou então nós não estamos fazendo do jeito certo. Os caras do mundo vêm e acham normal. Não, isso aqui é igual uma reunião do Rotary Club. Não tem nada de diferente do que esses crentes fazem aí. Está errado, irmãos. Está errado, porque o que nós fazemos é abominação aos olhos do mundo. Então Moisés não aceitou, irmãos, não deixou, não permitiu viver. Agora que eu sou crente, de maneira alguma eu vou viver de acordo com o mundo. Eu vou mudar minha mente, eu vou transformar, eu vou viver tudo aquilo que Deus quer que eu viva. Amém? Mas veja, Faraó falou, não, então vocês querem sair, nada feito, vamos voltar na estaca zero. E aí então, volta para a estaca zero, Deus envia, e aí abre no mesmo lugar, lá no 28 agora, 8:28. Vamos continuar o texto então, né? Respondeu Moisés no 26, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios, e eis que oferecemos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles. 27, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Agora olha a segunda proposta de Faraó então. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. E aquela clássica frase, né? Orai por mim também, não é assim? Não, é muito boa a sua religião. Ora por mim também lá na sua igreja, né? Irmãos, vocês não riem lendo a Bíblia, eu acho muito engraçado algumas coisas. Então veja, primeira proposta de Faraó, sirva a Deus no Egito, sirva a Deus no mundo, sirva a Deus com os nossos valores. Moisés fala, é impossível, porque o que nós fazemos aqui é abominação. Vocês vão nos criticar, vocês vão falar que a gente é louco, vocês não vão concordar com o que a gente está fazendo. Não tem como servir verdadeiramente a Deus no mundo. Segunda proposta, ok, pode servir da maneira de Deus, mas não vá muito longe. Ou seja, não seja intenso, né? Não seja fanático, já viu isso? Não, pega leve aí, você está com muito fanático, agora esse negócio, já vai na igreja domingo, tem agora negócio na quarta-feira, tem na sexta-feira, fanatismo também não. Eu falei, servir a Deus para o mundo é abominação, irmãos. Então, segundo, se você conseguir vencer a primeira proposta de Faraó, que é não servir a Deus no mundo, a segunda questão, não vá muito longe. Isso que o diabo fala para você. Olha, tá ok, tudo bem, mas não chega esse negócio de pular de cabeça, é muita coisa, você não precisa disso, você não precisa viver intensamente. Irmãos, não faça isso.
Não viva um evangelho pela metade, irmãos. Sabe, não viva... as pessoas reclamam, mas eu não vejo os resultados, não vejo, olha, nada que você fizer nessa vida vai dar resultado se você não tiver comprometimento com o que você está fazendo. Mas o irmão quer estar aqui, mas aí na semana que vem eu vou visitar uma outra igreja, aí no outro, eu vou falar uma coisa. A Bíblia fala, olha, seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Porque se você acha que é desse jeito, vá e faça intensamente. Se você acha que é daquele, vá e faça. Agora, o problema é você não estar lá nem aqui. Que isso, irmão? Né? Eu estou falando porque eu fui aconselhar uma vez uma pessoa que é cheia de moscas na cabeça. Moscas são demônios, a palavra de Deus fala. Cheia de dúvidas, cheia de conflitos, cheia de problemas existenciais. E aí nós fomos tentar saber, porque a gente aconselhava... A pessoa ficava boa, aí dali a uns tempos ela ficava ruim de novo. Eu falei, mas está errado isso aí, não pode estar certo. Aí nós fomos investigar, a pessoa, ela escutava a mensagem nossa aqui, e aí escutava a mensagem numa outra igreja lá, que pregava um pouco mais de condenação, pregava a lei. Aí escutava a graça de manhã, à noite, ou no outro dia escutava a lei. Ouvia a graça, ouvia a lei. Irmão, não tem como, você vai pirar. Até eu vou pirar se eu fizer isso. Então, ou você escolhe. Não estou falando que a gente é o bam, o exclusivo aqui. Mas se você for ficar aqui, fica para valer. Se quer ficar lá, quer ouvir condenação, lei, vai para lá, mas vive intensamente lá. Agora você fica um pé em cada barco, você não vai chegar a lugar nenhum. Você está ruim aqui, vai estar ruim lá também. Sabe, nós temos que decidir o que nós fazemos e viver intensamente aquilo que nós vamos fazer. Porque o diabo não quer que você viva intensamente. O diabo quer, não, só um pouquinho, pastor, né? Interessante que lá, né, aqui na Páscoa, quando Deus manda matar o cordeiro representa a Cristo, e cada família tinha que comer o cordeiro, a Bíblia fala, comei o cordeiro inteiro. Agora o irmão quer só beliscar a coxinha, não, eu estou bem aqui, eu estou só fazendo uma boquinha aqui, pastor. Assim não vai funcionar o evangelho, irmãos. Jesus falou, aquele que quer andar comigo tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí a gente vê, eu gosto dessa parte aqui, essa parte aqui eu não gosto, deixa eu passar essas páginas aqui. Isso aqui não vai funcionar nunca para você. Eu falei, nada do que você fizer na vida dessa forma, sem intensidade, você vai usufruir. Você quer viver o evangelho? Viva intensamente. Você vai desfrutar de milagres, você vai desfrutar da bênção do Senhor. Mas tudo que o diabo não quer é isso. O diabo quer que você seja o crente morno, né? O crente mais ou menos, né? Só um pouquinho, sem excesso, né? De forma comedida, né? Porque ele sabe que isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar só cozinhando da panela, mas nunca vai chegar no ponto. Amém? Não permita isso, não aceite essa negociação de Faraó. Então, a resposta, né? No 29, né? Então disse Faraó, deixar-vos ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, né? Respondeu Moisés, no 29, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. Esses enxames de moscas se retirarão dos seus oficiais, do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés também não aceita, mas Faraó endureceu mais uma vez. E aí veio a praga dos enxames de mosca. Vamos lá para Êxodo 10, no verso 7 agora. Moisés vai ter novamente, já estão na 8ª praga aqui, dos gafanhotos. Moisés vai ter novamente com Faraó. Vamos ver agora qual que vai ser a proposta de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será cilado este homem? Deixa ir os homens para que sirvam. Até os assessores de Faraó já estavam desesperados. Deixa logo que esse homem está pedindo aí. Deixa eles irem embora, né? Tinha acabado de acontecer a praga dos gafanhotos. Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabeis ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos novamente à presença de Faraó.
E esse lhes disse: ide, servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Quem que vai com você? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os rebanhos e com os nossos gados havemos de ir, porque temos de celebrar festas ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tende convosco más intenções. Mas não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes. Olha só, irmãos. Então o Faraó basicamente diz: olha, você está falando que você quer ir, mas eu estou achando que vocês estão mal intencionados, estou achando que vocês estão querendo fugir. Né? Você está querendo levar todo mundo assim? Não, então faz o seguinte: deixa as crianças aqui. Vai só os homens adorar o Senhor. Sabe, essa é outra proposta de Faraó. Ok, você não tem jeito mesmo, você vai servir, você vai ser intenso, mas só você. Deixa tua família fora disso. Deixa teus filhos fora disso. Sabe, isso que o Faraó tem proposto para a nossa geração, e mais do que isso é o que o mundo, né, como o domínio de Faraó tem falado. Não, você tem que deixar seus filhos escolher o que eles querem ser. Você não pode pressionar, você não pode... sua família, pouco importa, a salvação é individual. Mas veja, nós não podemos negociar, irmãos. Não podemos negociar a nossa família. Deus quer salvar a todos. Sabe, se Moisés tivesse falado: não, pode ficar as crianças então, fosse só aquela geração, você sabe quem é que realmente entrou em Canaã, irmãos? Foram aquelas crianças. Porque a Bíblia fala que passaram os 40 anos no deserto, toda aquela geração de Moisés morreu, mas aquelas crianças que experimentaram a Deus. Sabe, irmãos, eu tenho isso comigo. Aquilo que eu não experimentei, meus filhos vão experimentar. Eles vão mais longe do que eu. Sabe, não abra mão, irmãos. Não abra mão dos seus filhos naturais. Não abra mão dos seus filhos espirituais. Das pessoas que Deus deu para você cuidar. Como é que nós vamos servir a Deus? Como é que nós vamos desfrutar da nossa salvação? Sabendo que tem irmãos, sabendo que tem pessoas na nossa igreja, sabendo que tem conhecidos, familiares nossos que estão padecendo na mão do diabo, padecendo nas mãos do inferno, irmãos. Nós não podemos aceitar isso. Sabe, não abra mão. Não aceite esse padrão. Você sabe, o diabo ele vai negociar com você até o fim. O que ele tentar, o que ele conseguir arrancar de você, tirar de você do propósito, ele vai tentar, irmãos. Por isso, nós não podemos negociar. Sabe, não aceite viver a vida da igreja da forma como o mundo. Não aceite ser um crente morno, deixar de ter intensidade nas coisas. Mas não aceite também que pessoas próximas a você estejam se perdendo. Pessoas próximas a você estejam indo para o inferno, irmãos. Sabe, nós somos uma igreja, mas nosso papel aqui é manifestar o reino de Deus, é alcançar as pessoas, irmãos. Nós não podemos sentar aqui e ficar felizes sabendo que tem pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, pessoas que estão passando necessidade espiritual. Você sabe que no Brasil, às vezes, a gente vê a pessoa passando necessidade material e também necessidade espiritual. A gente fala: esse aqui precisa de Jesus, eu vou lá levar uma cesta básica e pregar o evangelho para ele. É ou não é? Mas aqui a gente olha o cara rico e fala: como que eu vou pregar a Deus para ele? Deixa eu dizer, o cara tem as mesmas crises que qualquer outro, irmãos. Porque é uma necessidade espiritual. Não se deixe intimidar o cara porque ele tem um carrão, porque ele tem uma casa boa, porque ele tem uma vida aparentemente boa. Não se deixe intimidar. Se ele não tem Jesus, ele não tem nada. E lá no quarto dele escondido, ele está vivendo depressão, está chorando, está passando por dificuldade, irmãos. Sabe, eu passei por uma experiência dessa. Sabe, quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu tinha um vizinho e o cara, eu apelidei ele de American Guy, porque era assim, o lifestyle americano,
ao nível máximo. O cara era um cinquentão, atlético, forte, acho que ele tinha servido no exército, e tudo aquilo, né? Aqueles caras, eu vejo aqueles velhos na academia correndo e puxando, eu puxando 5, os caras puxando 50 de ferro, né? E o cara todo malhadão, e aquela vida perfeita, aquela família linda de porta-retrato. E eu falei, esse cara não precisa de Jesus, vai, esse cara tem tudo, né? E aí uma vez, a gente eu estava recebendo o pastor Marcos, botei ele lá em casa, e era já tarde da noite, era tipo umas 10 da noite, as mulheres foram fazer um estrogonofe, e acabou a batata palha. Acabou a batata palha 10 da noite. Vai os homens lá no Walmart comprar batata palha. Na verdade, não tinha nada de palha nisso. Era uma coincidência celestial. Nós saímos, ele estava do lado de fora da casa dele, e eu falei, e aí, cara, tudo bem? Cara, foi só falar tudo bem para esse cara desabar em choro. Pensa um marmanjo. Ele caiu de joelhos na minha frente, chorando, em prantos. Irmãos, eu estava começando a ficar com vergonha. Ainda bem que 10 da noite não passava ninguém lá na rua. Mas aquele marmanjo chorando igual uma criança. Sabe? Ele passando por problemas, dificuldade. Problema com o alcoolismo. A esposa dele lutando contra o câncer, com alcoolismo. Criando filhos adolescentes. E isso na frente da filha dele. Na época, a menina tinha uns 5 anos de idade. O cara se desabou. Sabe? Então não se deixa intimidar por estereótipos. Tem pessoas clamando. Sabe? Na sua frente, bacana, tudo bem. Mas lá no fundo, a pessoa está em ruínas. Sabe? Não se deixe intimidar, porque a América tem muitos estereótipos, irmãos. Como eu falei, todo mundo aqui tem um carro bom, todo mundo vive bem. A gente acha que o povo tem tudo, não tem nada. Se não tem Jesus, não tem nada, irmãos. Sabe, não se intimida. Não se intimida. Quando eu cheguei nesse país aqui, eu na minha mentalidade egípcia, eu falei, Deus, e que nós viemos fazer aqui? Né? Você passa aqui perto de uma igreja americana, você fala, uau, nós fomos uma vez em Orlando, o Cristiano estava junto, fomos numa igreja americana, você lembra? Nós fomos domingo à noite lá, um auditório para 2.000 pessoas. Falei, não, do lado de fora, assim, na área de convention, uma quadra de basquete, de vidro, cafeteria e tal. Falei, nossa, que legal. O cara falou, você conheceu o principal? Eu falei, uai, esse não é o principal, não, esse aqui é o café com leite, é só para domingo à noite. Eu falei, o que nós viemos fazer aqui nesse país? Irmãos, não acredite em estereótipos. Sabe, existe algo que nós temos, que muitos aqui não têm. Poder de Deus, a vida de Deus. Sabe, não caia nessa mentira do diabo. Você sabe que o povo judeu, que o povo escolhido de Deus, diante do romano, para você ter uma ideia, um soldado romano era dessa altura, o judeu era pequenininho, até hoje, né? O judeu é pequenininho, né? A diferença era brutal, a cultura romana, sabe? Mas foi o povo judeu que Deus escolheu. Sabe, o povo judeu botou o Império Romano de joelhos. Sabe, é o poder de Deus. Sabe, não se intimide. Deus te chamou para ser bênção onde você está. Não aceita essa mentira de falar, não, eu não preciso pregar não. Fulano está bem, eu estou bem aqui, né? Ele está bem lá, eu estou bem aqui. Não caia nessa mentira. Deus te chamou aqui para você levar muita gente para os céus, irmãos. Você não vai chegar sozinho lá não, você vai chegar com muita gente. Deus, eu trouxe muita gente aqui, porque eu não aceitei, eu estava salvo, mas eu não deixei Faraó ficar com os outros. Ninguém vai ficar para trás, todo mundo vai junto, irmãos. Eu já falei, é isso que eu estou fazendo aqui, irmãos. Eu já falei para os irmãos, essa mensagem eu já conheço, mas veja, se eu chegar sozinho lá, Deus vai falar, você está reprovado. Porque é para levar todo mundo com você. Não adianta chegar sozinho. O céu não é céu se não tiver todo mundo lá. Amém, irmãos? Eu só vale o céu se tiver todo mundo da igreja lá. Só que eu quero mais gente. Amém, irmãos? Vamos para a última, então. Última proposta de Faraó. É claro que Moisés não aceitou. Então, lá agora, no capítulo 10 mesmo, no verso 24, a última proposta, então, de Faraó.
Então o faraó chamou, 24. Então o faraó chamou a Moisés e ele disse: ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. E as vossas crianças também. Pode ir, pode levar essas crianças então. Trabalheira, leva embora. Só deixa o gado e o rebanho. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Deixa eu dizer uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo o que eu tenho é para servir ao Senhor, porque a última proposta do diabo, a cartada final para ele, pode servir a Deus, mas deixa sua carteira fora disso. Sua carteira não precisa ser convertida, não. As suas coisas não precisam ser convertidas. Não, tudo que eu tenho é para servir a Deus. Tudo que eu tenho, Deus me deu e é para servir a Ele. Não negocie isso, irmão. Nós vimos aqui, nós falamos semana passada que os recursos que Deus te dá é para que você possa abundar em toda boa obra. Deixa eu dizer, Deus, agora deixa eu contar uma coisa para você aqui. É Deus quem te dá para servir a Ele. Nós não temos nada, irmãos. Quando você entende isso, que é Deus quem te dá, você vai entrar e começar a acessar os recursos do céu. Estava comentando na nossa reunião ontem que existe, logo depois disso, quando o anjo da morte ele vai, na primeira Páscoa, vem sobre a casa dos egípcios e mata todo o primogênito, e Faraó de fato libera aquele povo. É interessante que eles não saem apenas com o gado e com o rebanho deles. A Bíblia fala que Deus mandou as mulheres hebreias irem diante das mulheres egípcias e pedirem o ouro delas. Você sabe que é a mulher que tem ouro, né? O homem não liga muito para essas coisas. Mas você já pensou? Deus falar para você: agora você vai lá para a pessoa que você trabalha, você vai lá para a sua patroa, fala assim: me dá todo o seu ouro aí, me dá tudo suas joias, bijuteria não, dá todas as suas joias aqui. Você acha que ela vai dar sim ou não? Não tem lógica isso, irmão. Mas Deus falou: você vai e pede, que elas vão te dar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Elas deram ouro. Isso é sobrenatural, irmãos. Quem que dá ouro? Assim, não, ainda mais para escrava. A mulher trabalhava para outra. Eu estou indo embora e agora, primeira indenização trabalhista da história, né? Me dá meu FGTS aí. Me dá todo o ouro que você tem aí. Eu te servi 20 anos. Me dá tudo que você tem de ouro agora. Uou, né? E eu lembro que lá no Brasil os crentes tinham loucura com isso, né? Porque tinha os pregadores que haviam se levantado e falavam assim que Deus estava fazendo uma transferência de riqueza das mãos dos ímpios para a mão dos filhos de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Deus vai tirar do ímpio e vai dar para os crentes. Mas você tem que entender o propósito disso, porque tudo tem propósito. Deus não cria nada, nem permite nada que não tenha um propósito. E se você entender o propósito, você recebe a bênção de Deus. Porque Deus não abençoa, Deus não provém para a sua necessidade, Ele provém para o seu propósito. Amém? Então essas mulheres pegam todo esse ouro lá do Egito e eles vão para o deserto. Chegando lá no deserto, Moisés fala agora para eles: agora nós precisamos construir o tabernáculo. Então vocês agora tragam todo o ouro para construir esse tabernáculo aqui. Então o ouro não era para elas. O ouro era para edificar a casa de Deus. Eu quero dizer que Deus vai levantar homens e mulheres aqui, empresários. Deus vai derramar recursos, vai trazer, e vai ser dado, não vai ser do seu trabalho, vai haver uma transferência, mas é para que você possa trabalhar na edificação da casa de Deus, irmãos. Sabe, eu lembro na minha vida que eu me formei em 2004 e trabalhei até 2011. Chegou em 2011, eu parei de trabalhar, irmãos, e eu comecei a viver só daquilo que eu havia construído. E eu me achava muito capaz por isso, até que um dia o Espírito Santo falou: não foi você, fui eu. Eu te dei, eu permiti que durante 7 anos você colhesse de forma sobrenatural. Eu te dei graça para ganhar dinheiro mais do que todo mundo, mas para que hoje você pudesse me servir. Então Deus faz isso, irmãos. Deus te dá recursos, mas é para servir a Ele. Agora, peraí, tem uma boa notícia para você. Chegou um momento que tinha tanto ouro que Moisés mandou: pode parar de trazer.
não precisa trazer mais ouro. Ou seja, ainda sobrou muito para aquelas mulheres daquele ouro. Sobrou muito ouro para aquelas pessoas. Você já imaginou isso? Eu falo, irmãos, hoje eu não vou tirar a oferta. Eu queria dizer o seguinte, não faça mais L, porque não tem mais onde pôr dinheiro aqui na igreja. Amém? Vamos chegar nesse dia, irmãos. Pô, essa semana você pode ficar para você, vai tomar um sorvete com a sua senhora, vai fazer alguma coisa, porque nós não temos mais onde pôr dinheiro aqui. Foi o que aconteceu. Moisés mandou trazer o ouro e começou a vir tanto ouro, mas tanto ouro, ele falou, pode parar de trazer, não precisa trazer mais, já tem mais do que suficiente aqui. Sabe, mas não negocie o que você tenha para servir a Deus. Sabe, quando você entender isso, Deus vai te dar mais. Porque é Deus quem dá. Deus não fica devendo nada. Deus não quer nada seu, irmãos. Deus, Ele quer te abençoar. Mas é para que você possa superabundar na obra. Mas para que isso aconteça, irmãos, deixa eu dizer, seu bolso não pode estar lá com o faraó, não. Você tem que trazer. Sua carteira tem que ser convertida também. Seus bens têm que ser convertidos. Tudo que nós temos é para servir a Deus. Amém? Então são essas as 4 formas. Por quê? Faraó, o diabo sabe que se eu falei isso demais na semana passada. Se ele te prender economicamente, você não faz mais nada. Se ele te amarrar, você quer servir a Deus, você quer levar tudo, mas eu preciso, eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer nada. Sabe? Entra no nível que Deus quer que você viva. Entra no sobrenatural também. Leva junto, leva os seus bens, coloca eles diante de Deus, sacrifica diante de Deus aquilo que você tem, que o Senhor tem muito mais para nós. Amém, meus queridos? Se coloca de pé em nome de Jesus.